Sejam bem-vindos ao canal Augusto Ascioli de Oliveira, criado no site YouTube para a produção de vídeos de interesse público. Se vocês ainda não estão inscritos neste canal, estimulo vocês a fazê-lo, porque esta tribuna de opiniões também pertence a vocês, principalmente aqueles que amam as cidades onde vivem ou escolheram como moradia. O maior incentivo que este canal pode receber para continuar com os vídeos são os comentários, os likes, que no Brasil são conhecidos como joinhas, e até mesmo as críticas, porque eu vejo nas críticas o sadio exercício da livre opinião, que é algo que no Brasil nós estamos carecendo. O tema de hoje é um assunto voltado para o turismo. Nós temos que entender e praticar a verdadeira vocação da cidade do Rio de Janeiro. Nós somos um polo turístico. No turismo, o grande negócio é a prestação de serviços. Então nós temos que ser excelentes prestadores de serviços em todos os campos. Nós temos uma categoria na cidade do Rio de Janeiro, e aliás nas principais cidades brasileiras, que não é dado o valor que esse grupo de profissionais merece. Eu estou me referindo aos taxistas. Vocês cruzam a cidade em qualquer dia e horário e vocês veem passar diante dos olhos dezenas de taxistas. Uns ostensivos, que são os amarelinhos, e outros que todos conhecem, que são os famosos Uber. Mas, de qualquer maneira, um dos atos que a população mais se ressente é a ausência de ronda policial. No passado, os policiais andavam dos nossos lados, nas ruas, praças, avenidas. Nós víamos aqueles agentes uniformizados, protetores. E os bandidos também. Tanto é que ruas policiadas, eles não apareciam. Essa história de ataques e arrastões e outras coisas mais começaram a surgir depois que os policiais desapareceram das ruas. Houve época no Rio de Janeiro, toda esquina tinha um policial. Se lembram disso? Se lembram que nessa época os bandidinhos não apareciam? Ora, depois de um certo tempo, né, que nós deixamos de ver policiais na rua, eles surgiram de todos os lados, né? Todos vocês sabem que existe um grande número de policiais cedidos para organismos públicos, municipais, estaduais e federais. Vamos acabar com esse negócio. Eles fizeram um concurso público para servir a população. Vamos botar esses policiais de volta às ruas, aos quartéis. Se quiserem trabalhar em organismos públicos, em repartições públicas,
que façam seus concursos. Mas se o concursado entrou no sistema público como policial, a lotação dele continua a mesma. Então não é razoável a rua carecer de policiais e nós não tenhamos a quem recorrer. É o pivetinho, o ladrão, o assassino, o pedófilo, o estuprador, circulando livremente e ameaçando nossas famílias, e não existe a quem recorrer. Vejo as pessoas apavoradas entrando no comércio, em farmácia, se refugiando até em shoppings, supermercados, porque não veem um policial na rua. Então, quando eu falo para vocês dos taxistas, eu realmente me encho de orgulho, porque é uma categoria que faz ronda. É a única categoria, principalmente no Rio de Janeiro, que todos nós encontramos às 24 horas por dia nas ruas. Pasmem, eu acho que os taxistas, com a presença, dão um pouco de segurança às populações brasileiras. Mas eu não quero esse esforço dessa categoria voltado para a segurança. Mas a título de exemplo, nós só encontramos na rua prestadores de serviço a nível de profissionais taxistas. Nós queremos melhorar a segurança nas ruas. Então a primeira providência é colocar mais policiais fardados na rua, circulando. Esse negócio de juntar 4, 5, 6 policiais, colocar uma viatura parada numa esquina, isso é cenográfico. A situação do Rio é operacional. Policial tem que circular nas ruas, como no passado. No passado, nós chegávamos a conhecer até os policiais do bairro, pelo nome. Quando o carro de polícia, que na época se chamava Rádio Patrulha, passava em marcha lenta, olhando, não era com sirene ligada aí a toda, não. Era em marcha lenta e olhando para a calçada. Os bandidinhos se recolhiam. Há 30 anos atrás, os bandidos nem se aventuravam no centro da cidade. Era uma época que se ia à praia, colocava a roupa na areia e ia circular. 4 horas depois, quando nós voltávamos para o mesmo local, estava lá a roupa. Ninguém pegava. Mudou o povo? Não. O povo continua o mesmo. O povo carioca é maravilhoso. Rio de Janeiro é uma cidade espetacular. O que mudou foi a administração da cidade. Foi o excesso de politicagem, envolvimento de um grande número de eleitos pelo povo, circulando em lugares sombrios,
e praticando atos que eu chamaria de cinzentos. Naquela época, ser de esquerda não queria dizer a favor das drogas, descriminalização, esse negócio de diversidade sexual. Não. Esse negócio de liberalidade a nível familiar. Não. Esquerdista naquela época pedia a bênção ao pai, a bênção à mãe antes de dormir. E tinha raiva dos Estados Unidos, sim, porque os Estados Unidos naquela época era o confronto dos russos que eles exaltavam naqueles tempos de Guerra Fria. Então quem usava calça jeans era chamado de americanizado, bastava gostar de rock and roll também, mascar chicletes era americanizado e tal. Mas o esquerdista naquela época vibrava Brasil, vibrava Petrobras, vibrava pátria, família, hino nacional. Hoje em dia nós chegamos a ver uns caricatos que se dizem de esquerda até tocando fogo na bandeira nacional, pisando na bandeira nacional, ou desenhando obscenidade sobre a bandeira nacional. Quer dizer, há 30 anos atrás, os atos praticados na praia de Copacabana, tempos atrás, quando o Rio de Janeiro assistiu, estarrecido, obscenas demonstrações de críticas à religião, cometida à vista de todos, em domingo de sol, em plena Avenida Atlântica, nós vimos que realmente as leis no Brasil estão em frangalhos, não pelo texto, mas pela obediência, pela punibilidade. Então, como eu vejo isso tudo? Queremos melhorar o Rio? Eu não tenho dúvida, todos. Eu me atrevo a dizer que a grande maioria dos moradores do Rio de Janeiro quer que volte a ordem nas ruas. Então vamos começar a passar a exigir que as ruas sejam policiadas. Vamos passar a exigir que nós tenhamos um policiamento ostensivo. Eu quero que voltem os policiais na rua. Eu quero encontrar o Thomas, o Mike, o Antônio, o José, o Manuel, pessoas que eu conheci no bairro do Flamengo, ou na Glória, ou aqui mesmo em Botafogo, ou na Tijuca. Amigos. Os policiais naquela época, nós podíamos considerar amigos. Eles se encontravam conosco. Às vezes até batiam uma pelada com a gente e tal, num sábado, que tivessem de folga. Policial é um de nós uniformizado. Os taxistas têm realizado um trabalho espetacular em favor do Rio de Janeiro. Vocês podem até me dizer que existem maus profissionais. Sim, como em toda profissão. Até mesmo jogadores de futebol que fingem atitudes em campo, principalmente depois que surgiram as famosas betes. Até magistrados que envergonham a categoria composta de uma massa
de pessoas que estudaram muito para ocuparem os cargos e a função social que exercem. Então, como eu vejo esse quadro? Todos nós temos que colaborar. Agora, existe algo que me preocupa muito e o canal aqui tem uma boa sugestão. Mas para isso é preciso que vocês encampem essa ideia. Um dos problemas mais graves das ruas brasileiras são os motoassaltantes. Esses criminosos, sabe-se lá Deus por quê, imaginam que estão acima da lei, estão imunes ao braço forte da sociedade. Muito bem, o canal está propondo que os capacetes de motociclistas no Brasil ostentem a placa da moto gravada em tinta fosforescente na parte traseira do capacete. E este canal também propõe que sejam proibidos indivíduos de circularem nas calçadas usando capacetes de motociclistas. O meu objetivo com isso é o seguinte: primeiro, indivíduo que está caminhando nas calçadas usando capacete de motociclista, ele não quer mostrar o rosto. Se ele não quer mostrar o rosto, a sociedade tem que entendê-lo como suspeito. Não tem essa de andar na calçada com o rosto coberto. Se nós não queremos a burca nas ruas brasileiras, nós também não queremos ninguém com capacete de motociclista, salvo se for um policial em patrulhamento ou em operação. Esse é o primeiro ponto, a proibição total de indivíduos circularem nas ruas brasileiras usando capacete motociclistas. E o outro, como vocês já sabem, face a inúmeros vídeos desse canal, é entender o capacete como equipamento obrigatório da moto que deverá conter na sua parte traseira a placa da moto. Vocês podem até dizer para mim, olha, e se ele estiver com a placa falsa? Ótimo, ótimo. Ele materializou uma prova contra ele. Ótimo. E se ele estiver com um capacete, com uma placa da moto, e a moto que ele estiver pilotando seja de outra matrícula ou registro? Ótimo também. Mais uma prova contra ele. O que não pode é um policial se acercar de motociclistas sem ter pelo menos uma mínima referência, ele falar com o motociclista. Não, se ele olhar o capacete, ele já sabe que aquela deveria ser a moto. Ele tem um laptop, ele vai digitar à distância aquela placa, ele vai saber modelo, tipo, cor, tudo, sem nem chegar perto. E as pessoas que sofrerem algum tipo de ataque vão ter pelo menos uma referência. O que não pode são esses motoassaltantes atacarem pessoas e a pessoa fica completamente atônita, pega de surpresa e não sabe nem que tipo de atenção deve ter, se olha o sapato, se olha a calça, se olha a camisa. Não! Vamos olhar o capacete desses monstros. Os criminosos no Rio de Janeiro e em todo o Brasil têm que voltar a ter
medo da polícia. Eu não quero nem que tenham respeito, não. Eu quero que vocês tenham medo. Eu quero que um criminoso que ousa portar um fuzil com capacidade de matar 2.000 pessoas, 1.000 pessoas, 500 pessoas, ele saiba que vai começar a ser entendido como soldado de um exército invasor. Porque quem está com um fuzil nas mãos ou uma arma de guerra qualquer, ele não está para convidar alguém para tomar sorvete. Ele está com esse equipamento disposto a liquidar cidadãos. Então, como tal, ele não tem que ser neutralizado com palavras ou gestos ou com alguém brandindo os direitos constitucionais, não. Eles devem ser paralisados com o grau de letalidade da arma que possuem. Nós, no Brasil, temos que realizar que a sociedade brasileira não pode mais conviver com esses monstros que impedem o livre trânsito dos cidadãos. A defesa da sociedade tem que ser voltada para as pessoas que respeitam as leis. Para aquela pessoa que sai de manhã de casa para prover as 3 refeições, alimentar a família, vestir a família e ainda pagar impostos. Nós no Brasil temos que dar um basta com essas tolerâncias. A tolerância tem que ser apenas voltada para o direito de cidadania. Este vídeo foi produzido por Augusto Ascioli de Oliveira, na cidade do Rio de Janeiro.